Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonathan. Eu sou o Rodrigo. Nós somos do canal Redes e Tecnologia. Pessoal, é o seguinte, hoje pessoal a gente vai trazer para vocês um assunto bem interessante sobre a Starlink. Vocês já pararam para pensar se algum dia algum periférico dela estragar, o que fazer? Nós viemos com um equipamento aqui, esse equipamento acabou de chegar na verdade, e ele já veio com defeito. Eu vou mostrar para vocês depois uma foto no microscópio do conector dele. Só com a câmera comum não dá pra ver, mas com o microscópio dá pra ver o defeito que veio no conector. E ele não comunicava entre o roteadorzinho e a Starlink lá fora. Então eu procurei muito conteúdo na internet, não achei nada no Brasil, achei conteúdo fora do pessoal explicando como fazer para colocar a funcionar caso tenha defeito no cabo. Nós pedimos assistência, a Starlink ainda não respondeu. Pedi um novo cabo pela loja de aplicativos, ainda não foi despachado e a gente está precisando usar. Então eu fui procurar alguma forma de a gente conseguir usar. A ideia, pessoal, é não ficar na mão, né? Então a gente colocou a cabeça para pensar e tentou achar uma melhor maneira para conseguir contornar esse problema. Com um equipamento muito exclusivo, né? Ele tem esse problema de demorar chegar, né? O cabo aí de sobressalente que a gente acabou comprando, né? Qual que foi a ideia, pessoal? O Rodrigo vai explicar certinho para vocês aí como é que foi a nossa adaptação. Porque nessa adaptação, a gente teve que excluir o roteador da Starlink da jogada. A gente não vai usar ele mais, né, até então, porque o conector que utiliza-se na antena, da antena para o roteador, ele quebrou, né? Quando ele chegou aqui, a gente olhou, ele estava totalmente quebrado, não dava mais conexão, né? Então a gente excluiu ele da jogada para poder arrumar uma forma de a gente conseguir ligar o equipamento, mas sem esse roteador, substituindo o roteador por outro periférico. O cabo não tem uma conexão padrão aqui. A Starlink se protegeu, até teve sérias questões sobre a Starlink na primeira geração, porque algumas pessoas não usaram com a finalidade que era para ser Starlink. Então a Starlink acabou criando um conector proprietário para a segunda geração e isso veio diferente aqui no conector também. Então mesmo no EJ45 eu não tenho a sequência padrão nem A nem B. Eu tenho uma sequência exclusiva que eu vou mostrar depois um print de como fazer essa conectividade. Então nós substituímos o conector original por esse aqui, que é um RJ45 padrão, CAT5E. Ele não precisa ser blindado, é recomendável que seja blindado, mas não precisa ser blindado. Então eu fiz o teste aqui com um conector comum para poder facilitar na hora de visualizar também os pinos aqui. Depois a gente vai mostrar aqui com a câmera mais próxima para vocês. E só lembrando, pessoal, que a gente está fazendo esse vídeo não é para falar mal de ninguém, tá? Muito pelo contrário, né? A gente está fazendo, né, para tentar contornar uma situação a qual a gente está passando e precisa muito do equipamento, né? A gente teve uma solução para poder tentar agilizar o nosso lado, certo? O equipamento é excelente, ótimo. Sim, tanto que nós já fizemos vários testes com ele aqui, tem uma série de vídeos que a gente inclusive falou que era o final da saga no terceiro vídeo, e se deu defeito. Nem tudo são flores, então vamos lá? Vamos ver como é que ficou essa adaptação? A gente vai mostrando passo a passo para vocês, então se liga aí. Procurando nas fontes que nós tínhamos aqui, meio parado, achei essa aqui de 48 volts, só que ela só tem 0,95 ampere. Então provavelmente ela não vai ter alimentação suficiente, que ela tem menos do que 50 watts. Como só o kit Starlink diz que gasta até 70, então achei essa outra aqui de 1.25, 60 watts. Vamos ver se ela dá conta de tocar o nosso equipamento, que é a RB, Microtik, e mais a Starlink. Vamos ver se dá conta do recado. Pessoal, a gente está aqui com a Engenhó, que a gente está fazendo agora, como vocês estão vendo aqui, a gente tem a antena Starlink, né? A gente tem um RB aqui e, pessoal, o pino da Starlink, viu aí? Esse pino aqui, pessoal, ele deu um pequeno problema aqui dentro, né? A gente comprou essa antena nova e ela veio com um pequeno problema aqui, onde a pinagem dela veio toda quebrada. Provavelmente, acho que foi na hora de testes, eu não sei, ela veio toda quebrada pra gente. E como não tem esse pino para trocar, a gente criou uma solução aqui onde o Rodrigo vai explicar para vocês o que a gente fez. Então, pessoal, como todos já sabem, a pinagem da Starlink não é padrão. A Starlink ela colocou um sistema diferente de pinagem. Inclusive ela criou um conector proprietário para não ter problema de compartilhamento e outras questões também. Até para a peça de reposição ser só ela que vende, afinal é um mercado, né? Então a gente fez o primeiro teste aqui, eu achei uma pinagem na internet de um pessoal que fez engenharia reversa da fonte. Então achei um primeiro teste aqui, a gente vai fazer com essa pinagem aqui,
que é par laranja primeiro, e o par verde invertido com o par azul. Na ordem corretinha, só que o par verde invertido com o par azul. Então seria o padrão B, mas na troca do verde com o azul. Então, estamos aqui com o RB para fazer o teste, porque se der problema de saída, de excesso de amperagem, ela vai simplesmente desligar a porta, evitando o curto-circuito ou danificar a antena. Então, nós temos aqui, vou mostrar depois a gravação de tela para vocês, auto on, então ele vai detectar automaticamente se a porta PoE vai ser ligada, e nós vamos tentar fazer a Starlink funcionar dessa forma, evitando, obviamente, a queima do equipamento. A fonte, como eu já mostrei para vocês antes, eu usei uma fonte de 1A.25, então ela dá cerca de 60 watts, 48 volts, uma RB HAP, e depois eu também vou mostrar para vocês que eu gravei o modelo. Ela aceita de 11 a 57 volts, aqui ó, na entrada, então ela vai conseguir alimentar em 48 volts da entrada, ela faz um bypass para a porta PoE com proteção. Então vamos ao primeiro teste. Aqui deu aguardando por carga, então nós vamos testar forçado on. Powered on. E ela não mostrou nenhuma carga aqui. Provavelmente tem uma inversão na configuração da sequência de fios. Bom, mostrou que o equipamento levantou em 10 MB, se desligou novamente. Provavelmente a sequência está incorreta. Ele até ligou o equipamento, mas essa sequência não deu certo. Então nós voltamos agorinha com uma outra sequência. Essa é uma sequência que eu achei num site que estava todo em inglês, provavelmente um site canadense, pelo que aparenta. Então nós vamos tentar agora a segunda tentativa com essa sequência aqui. Vamos lá? Temos a segunda sequência de teste. Primeiro conector aqui já descartamos, que era a sequência, uma sequência, digamos, padrão B, só com par verde e par laranja invertidos entre si. E agora essa nova sequência, e o par azul, além de estar trocado com o par verde, ele também está invertido. Então o azul é o terceiro fio e o sexto fio é o branco do azul, e não o contrário. Então vamos ao nosso segundo teste. Ele deu que está esperando por carga, então ele não reconheceu automaticamente a porta PoE na saída. Então vamos forçar a porta PoE habilitada. E aguardar um pouquinho, ver se ele dá cabo conectado. Por enquanto está dando no link. Deu link ok, no link novamente. Velocidade de 10 MB. Half duplex. Provavelmente ele está na sequência errada ainda. Como todas as tentativas direto aqui na porta PoE da RB não deram certo, então eu peguei o injetor PoE Gigabit. Esse injetor vem com alguns equipamentos da Microtik. Então você pode ver que o pino 4 e 5 ele vai entregar o positivo, e pino 7 e 8 o retorno, que é o negativo ou terra. Então voltamos ao padrão que eu achei na internet, que é a troca do par verde com o par azul, só que com o azul invertido entre claro e escuro. Eu achei esse padrão aqui, que só inverte no PoE. Então lá na dish, teoricamente lá dentro é para ser no padrão B normal. Tem uma inversão aqui no PoE. Saiu do PoE, tem outra inversão, então inverte de volta e vai para CPE. Como eu vou usar o injetor PoE na porta 5 aqui, então eu não vou mais usar a porta, o PoE da porta. Só vou deixar na porta 5, porque eu já tinha configurado ela para receber Starlink.
Então eu vou colocar uma fonte de 48 volts aqui para poder alimentar a Starlink. Então a Starlink vai entrar nesse PoE aqui. Vou conectar a fonte agora. Peguei a fontezinha de 45 watts, somente para a Starlink. Ligado a fonte aqui, cabo da Starlink aqui. Vamos aguardar ver se a antena se inicia. Vou colocar correr os 5 minutos aqui, os 3 minutos na verdade. Opa, porta já deu 1 GB. Isso já é um ótimo sinal. E quer dizer que provavelmente agora os pares estão corretos. Por quê? O cabo Ethernet para dar 1 GB, os 4 pares precisam estar funcionando e corretos. O equipamento já recebeu um IP DHCP aqui, 192.168.100.100, e perdeu a lise do DHCP porque deu link down. Provavelmente a antena vai se iniciar agora, então precisamos reposicioná-la aqui. Ela recebeu status de link up novamente, 192.168.100.100. Estou mostrando aqui na MikroTik, pessoal, porque é mais fácil de mostrar como é que funciona dentro do log da MikroTik. Mas aqui eu tenho IP da LAN, né, que eu criei uma bridge para LAN da porta 2, 3 e 4, deixando a 5 para Starlink. Em teoria, se eu colocar aqui 192.168.100.101/24 na Ether 5, é para mim pingar a antena da Starlink que vem com IP padrão 192.168.100.1 e já está pingando. Vou pegar aqui IP ARP, já tenho pingando aqui na porta. Ela está ligando e desligando. Eu vou verificar por quê. Pode ser porque a fonte é fraca, não pode ser que eu precise de uma fonte maior. Então eu vou substituir já a fonte da Starlink pela de 1.25 A e deixar a outra fontezinha mais fraca para RB. Então eu volto já para mostrar se isso deu certo. Bom, seguindo o teste aqui, na mesma lógica anterior desse aqui, que também não deu certo, a dish está lá fora, mas mesmo assim continuou reiniciando. Testamos com essa fonte aqui, então ela tem positivo no pino 1 e 2, 4 e 5, negativo no 7, 8, 3 e 6, que é essa configuração aqui que eu achei na internet. Eu tenho uma fonte um pouco mais forte, que ela tem trabalha com 56 volts, então talvez o problema seja não dar conta de tocar o motor do ajuste da antena. Peguei uma fonte de 56 volts, só que a pinagem dela, os positivos são 3 e 6, 4 e 5. 4 e 5 é padrão, mesmo no 802.3. Só que o PoE Plus existem várias variações, e eu conectando diretamente aqui, ele não aceitou. A fonte simplesmente arma a proteção e não liga. Então eu tive que fazer uma modificação. Trocar o pino 1 e 2 aqui, ó, que seria positivo, pelo 3 e 6. Então, inversão do par laranja com o par azul nesse modelo aqui. Então as RJs ficaram, deixa eu focar aqui, dessa forma: par azul no início, par laranja no lugar do par azul, par verde exatamente do jeito da foto lá, e par marrom no final, como sempre. Aqui também a ponta que vai na LAN, dessa mesma forma, então par azul no começo, par laranja no lugar do par azul, par verde no local 4 e 5 e o marrom no final.
Sendo que o outro lado do RJ é padrão ainda, com a borracha padrão B. Vou ligar tudo aqui, que eu tô sozinho agora, e agora eu volto na tela do computador. Já liguei a fonte, essa fonte que eu tinha mostrado, na porta 5 aqui. O data ali, o LAN, na porta 5. E vamos ver se ela agora vai conseguir iniciar. Vou aguardar um pouquinho. Ela mostrou conectada, desconectado novamente. Vamos ver se ela vai comportar da mesma forma. Conectado e desconectado em 10/10. Isso não é bom sinal porque geralmente quando ela mostra /10 é o início do boot. Vou atualizar a página aqui. Mostra bootando. Só que de novo já caiu. E a nossa antena hoje ficou aqui temporariamente em cima desse equipamento aqui. Desce o cabo, vai pelo chão, passando pelo portão, até aqui onde vamos ligar o equipamento aqui dentro do estúdio. A primeira coisa que nós temos que fazer é verificar a pinagem de alimentação. O equipamento ele não vem com uma alimentação padrão, então ele segue fora do AF, do AT, todas as padronizações de PoE não serviam para a pinagem do equipamento. Então eu consegui achar esse diagramazinho aqui de como é alimentado o equipamento. Então a pinagem padrão B vai na antena. E no PoE, você vai precisar um PoE do tipo PoE Plus, então ele vai ter alimentação nos 4 pares, sendo que 1 e 2 positivo, 3 negativo, 4 e 5 positivo, 6, 7 e 8 negativo. Mas os fios não vão ser nessa padronização, porque esse é o padrão BT, PoE++. E os fios da Starlink têm uma configuração diferente. O que você vai ter que fazer é inverter o branco do verde com o azul e inverter o branco do azul com o verde, aonde sai do PoE e na onde vai para o seu equipamento, para o seu roteador, para a sua routerboard. No caso nós usamos uma routerboard, mas aonde vai para o seu equipamento você vai fazer a mesma coisa de novo. Na saída da LAN aqui você vai fazer o mesmo tipo de crimpagem. Então meu cabinho aqui que sai para a LAN do equipamento, mesmo tipo de crimpagem. E lá no CPE você vai fazer o padrão 568B, que é o padrão mais utilizado universalmente. Aqui nós não tínhamos um PoE padrão com caixinha, então nós tivemos que pegar uma fonte que tinha esse padrão de pinagem e aproveitar só a parte do PoE out, que tem essa sequência correta. Então ela tem exatamente essa sequência aqui de alimentação, porque a fonte que era original desse PoE, ela só tinha 1.2 A. E a Starlink consome no mínimo 2 A. Ela consome aí cerca de 80, 90 watts se ela precisar derreter neve. Então na operação normal dela cerca de 60 watts e até 90 watts se ela precisar derreter neve. Então todas as fontes que nós tínhamos não tinha corrente suficiente para alimentar a Starlink. O que nós fizemos foi pegar aqui a fonte de um switch gerenciável. Então essa fonte de switch aqui, ela tem 48 volts, na verdade ela já é 54 volts, 3 amperes, e adaptamos um jack. Aqui soldamos também na entrada da placa, onde tem o positivo e negativo que saía do circuito da fonte aqui para alimentação do PoE, e já sai PoE out aqui. Lembrando que é possível comprar PoE padrão BT, então esse é PoE++. É sempre bom lembrar isso, porque os PoEs comuns eles só alimentam aqui 4, 5, 7 e 8.
não tem alimentação suficiente. Nós fizemos outros testes, até nos vídeos depois vai aparecer. Nós fizemos outros testes, não tem alimentação suficiente, o equipamento fica reiniciando. Então, nesse equipamento aqui precisa alimentação BT PoE++. Então, essa plaquinha foi a única que nós encontramos disponível. Vamos procurar algum link da Amazon ou do Mercado Livre para ver se a gente encontra para vender aqui no Brasil esse tipo de PoE com alimentação via borne. Mas por enquanto vamos trabalhar com esse aqui. Feito a crimpagem dessa forma aqui, tendo o PoE correto, tendo a alimentação de mais de 2 amperes em 48 volts, agora podemos ligar nossa Starlink. Pessoal, só lembrando que isso aqui é uma adaptação rápida para a gente fazer esse conteúdo, né, e o equipamento funcionar da melhor maneira possível para a gente aqui. Vocês se perguntaram uma coisa, cadê o roteador da Starlink? O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Como vocês estão vendo ali na moto Rodrigo, ali é um PoE que a gente fez, né, que a gente está utilizando de uma fonte, de um Rocket da Ubiquiti, certo? E a gente vai usar para fazer essa adaptação, né, um Rotorboard, uma Microtik, né, que essa é qual, Rodrigo? Ela é HAP-AC. Ela já tem uma entrada para fibra ótica, PoE in na porta 1, portas LAN, configuração padrão 2, 3 e 4 são LAN, e a porta 5 também participa da LAN com uma PoE out. Eu fiz alguns testes com a porta 5 para ver se ela ia dar conta de alimentar PoE out. Então por isso a configuração de WAN está na porta 5, mas não estou usando PoE, ela vai servir simplesmente para receber o DHCP da antena da Starlink. E o roteador? Ou seja, pessoal, a gente vai substituir o roteador da Starlink, pessoal. E a gente vai mesclar as duas arquiteturas, né, que é da Microtik e da Starlink, e vai ver como isso vai funcionar. Se vai dar certo, é claro, né? Então o Rodrigo vai iniciar aí todo o processo. Então, conexão da rede LAN e o cabo da Starlink que eu recrimpei. Pode observar que é um cabo, ele é blindado, não sei se vai dar para ver aí, mas ele é um Cat5 blindado. Então você tem aqui os pares, tem uma capa de alumínio e tem um fio de aterramento. Eu interrompi esse fio de aterramento para ele não ficar aparecendo aqui, mas o ideal é que você use um conector blindado e aterre o conector para evitar problemas com descarga atmosférica, problema com interferência elétrica, para você não perder qualidade. Então aqui eu coloquei esse conector só para vocês conseguirem ver melhor a forma que foi crimpada. Beleza? Então agora é só ligar aqui no nosso injetor. E aguardar o boot da antena. A configuração basicamente foi essa aqui. Quando a antena está iniciando, você recebe um DHCP da antena na faixa que vem a antena da Starlink. Essa aqui não é a faixa do roteador, tá? Essa é a faixa da antena lá de fora. Então você tem 192.168.100.100 e eu coloquei estaticamente o 101 aqui para eu poder ter acesso às estatísticas depois. Então, colocando na WAN qualquer IP da faixa 192.168.100, você vai ter acesso às estatísticas depois, e não só enquanto a antena está iniciando. O IP da LAN, então as interfaces LAN ali e o Wi-Fi que nós configuramos aqui, estão tudo nessa faixa aqui. E aqui, nesse dinâmico, na Ether 5 aqui, ele vai receber o IP depois do CGNAT da Starlink. Você vai perceber aqui um IP 100.64. alguma coisa. Aqui, ó. Já iniciou a antena, então ela está entregando o IP 100.122.166.61. Esse aqui é o IP que a Starlink já entregou do satélite. Então, isso quer dizer que eu já tenho navegação. Vejam que continua pingando aqui no 192.168.101, que é o IP da antena, porque eu deixei esse IP estático aqui. Para ter acesso à internet, obviamente, eu preciso de um NAT. Então, a Out Interface é a Ether que está para Starlink, do tipo Masquerade. Com esse Masquerade eu vou ter acesso tanto à internet, pelo IP que ele recebeu via DHCP, quanto acesso à antena da Starlink, pelo IP estático que eu adicionei aqui da faixa do equipamento da Starlink. Aqui pode verificar que a conectividade já deu 1 GB. Então, no outro vídeo, na captura de tela vai dar para ver certinho aí. Então você tem 1 GB aqui de velocidade e ele foi entregando IP e
dando timeout no IP da antena, até que ele se conectou ao satélite e me entregou um IP CGNAT do satélite que está conectado. Então, com isso, eu consigo acesso via web ao sistema da Starlink pelo IP 192.168.100.1. Aqui eu posso atualizar. Ele vai reverter num DNS aqui. Então ele colocou aí dish.starlink.com. E aqui eu tenho o status da antena. Como ela acabou de inicializar, ela vai ficar algumas vezes offline, online, offline, online, até que ela ache a melhor posição. E como o botão de estatísticas aqui não está aparecendo, para eu acessar as estatísticas eu posso digitar aqui /statistics em inglês. E ela não me deixou acessar. Mas as estatísticas podem ser acessadas pelo aplicativo, desde que você esteja conectado a esse Starlink. Então, obviamente, se você estiver conectado no Wi-Fi desse equipamento que você configurou, e isso pode ser uma routerboard, pode ser um equipamento da TP-Link, a gente pode até fazer um teste aqui com o equipamento da TP-Link, você vai ter acesso ao seu sistema funcionando lá fora. Então aqui eu já estou navegando via cabo, então recebendo aqui do nosso PoEzinho improvisado, entrando na WAN, que é na Ether 5 aqui nessa configuração, saindo na LAN, Ether 2 para o meu notebook. Então aqui eu já vou conseguir fazer um teste na internet. Podem ver que ela já mostrou aqui que está na internet da SpaceX. Ela acabou de ligar, então obviamente não vai dar toda a velocidade aqui. Mas já estou navegando pela Starlink. Uma outra questão interessante é que se o roteador que você tiver suporte IPv6, o sistema da Starlink é IPoE, pelo que eu notei. Então ele vai te entregar um IPv4, seja NAT, e ele vai te entregar um negocinho chamado DHCP-PD, que é o Prefix Delegation. Então IPv6, DHCP Client, eu configurei aqui para ele receber um prefixo na Ether da Starlink, criar uma rota para esse prefixo e ele já me entregou essa faixa de IPv6 aqui. Então na minha LAN eu já pude pegar aqui. Habilitar novamente. Então vou pegar aqui na minha LAN. O MikroTik fazendo as dela, né? Ela vai receber aqui o IPv6. Eu vou advertir esse IPv6 na minha LAN. E eu já tenho um IPv6 na minha LAN. Aqui na minha interface. Eu vou estar recebendo um endereço de IPv6. Então, a internet da Starlink já dá suporte a IPv4, seja NAT obviamente, porque eles só fornecem IP fixo para o ponto comercial, que é uma mensalidade bem mais cara. E eu tenho navegação aqui, posso pingar para um DNS externo aí e já tenho resposta na casa de 33 a 47 milissegundos. Então você pode observar que essa adaptação aqui, você não perde nada em qualidade. Muita gente pode pensar que você vai ter uma perca de qualidade porque você fez uma adaptação com um PoE desse. Nada mais é do que um PoE externo, diferente do conector que vem na Starlink. A modificação da segunda geração, tenho lá meus questionamentos em relação a ter feito o equipamento dessa forma, porque te limita muito no seu uso. Vai atender 90% dos usuários? Vai.
Mas uma boa parte dos usuários, principalmente quem mora numa fazenda, ele não vai trabalhar com um roteador só. E um segundo roteador da Starlink para você fazer uma rede mesh é muito caro. Então, essa é uma opção também para quem quer usar o equipamento sem o adaptador, que também demora para vir. Assim como nós falamos mais cedo, o cabo que nós pedimos de reposição ainda não foi despachado. Isso tem mais de 30 dias que nós pedimos. E o adaptador Ethernet que nós pedimos para um outro kit já faz mais de 60 dias e não foi despachado ainda. Nós conseguimos comprar um no Mercado Livre de terceiros para fazer uns testes, e daqui uns dias eu vou mostrar também uma Starlink funcionando com o adaptador Ethernet, mas com o adaptador Ethernet você perde a funcionalidade desse cara aqui de qualquer forma. Então por que não fazer com isso aqui, com um PoE mais barato e com um conector que você pode repor achando aí em qualquer loja de informática. Então, esse é o nosso teste. E a RB está reconhecendo aqui, está na porta 5, né? Isso, na porta 5, reconhecendo em gigabit. Aqui já é possível ver o tráfego, ó, da porta 5. Está mostrando o tráfego ali. Agora só o notebook navegando por ela. No status aqui você pode ver que está conectado a 1 GB. E para quem conhece sabe que 1 GB só funciona se os 4 pares estão corretamente conectados. Então essa mudança que nós fizemos aqui dessa conectorização nesse formato aqui é apenas para eu conseguir alimentar os pares na voltagem certa. Mas notem que quando chega aqui embaixo eu reverti novamente para padrão B. Então ela vem de lá, alimenta tudo certinho, e aqui a pinagem chega correta no equipamento, então não tem nenhum tipo de interferência. Você pode colocar qualquer equipamento aqui que vai funcionar. Um detalhe importante é que o PoE precisa ser gigabit. Nós testamos com PoE /100, não funcionou. Testamos com PoE que só funciona no par 4578, também não funcionou. Então precisa ser um PoE gigabit que alimenta no padrão AT ou BT. Mas me diz uma coisa, Rodrigo, o que você achou na interação, no caso das duas arquiteturas, né, que é da MikroTik, com a Starlink? Cara, na verdade eu passei a tarde fazendo testes com esse equipamento. Eu testei várias formas, com vários PoEs diferentes, com várias fontes diferentes, até que por fim o único jeito que funcionou foi com uma fonte de 3 amperes. Como a gente não tinha disponível uma fonte maior de amperagem maior, tivemos que desmontar um switch aqui para aproveitar a fonte do switch. Eu acho que a única falha que pode ter aqui é se você não crimpar muito bem o RJ. E se você não crimpar muito bem crimpado, você vai ter problema de conectividade. Fora isso, a interação com o equipamento da MikroTik foi fantástico. Eu utilizei o MikroTik porque eu consigo mostrar melhor algumas estatísticas, eu consigo mostrar o tráfego, eu consigo mostrar o log de conexão e desconexão, consigo mostrar aqui também o DHCP que recebeu, então eu consigo mostrar como está acontecendo essa interação. Mas eu acredito que não vai ter nenhum problema de utilizar qualquer um outro tipo de equipamento, óbvio, desde que seja gigabit, desde que tenha AC para você poder aproveitar toda a velocidade da Starlink. E é isso, pessoal. A gente fez essa adaptação aqui, né? Mas futuramente, né, se o nosso cabo não chegar, a gente vai ter que fazer, né, essa adaptação virar uma coisa permanente, né, com a fonte legal, né, com o injetor bem mais organizadinho na caixinha, né, para ficar uma coisa esteticamente legal, né, bem clean, né? E uma coisa que a gente vai fazer também daqui a pouco é uma gravação de tela do aplicativo. Pelo navegador aqui eu consigo ver que ela está online ou está offline, e algumas coisas das estatísticas às vezes eu consigo ver, às vezes não. Às vezes ele me redireciona de volta para a página inicial. Mas pelo aplicativo eu vou mostrar para vocês depois como que ele se comporta. Ele vai dizer que o roteador da Starlink não está disponível, então ele vai dizer que esse cara aqui não está disponível. Mas toda a configuração da Starlink eu consigo ver no celular, no aplicativo, perfeitamente. Então, aí com a Starlink ligada há cerca de 10 minutos, eu já tenho conectividade à internet. Eu estou pingando aqui no DNS mais utilizado aqui no Brasil, o segundo mais utilizado. A galera do game gosta muito desse DNS aqui. Então eu já tenho resposta da internet. Aqui, como eu mostrei para vocês aquela hora, eu tenho o IP da faixa 192.168.100, alguma coisa para poder
ter acesso às estatísticas da Starlink e as configurações lá no aplicativo do celular, que eu vou mostrar depois também. Aqui meu IP de LAN e aqui o IP que eu recebi IPOE da Starlink. Então agora vamos fazer um teste de velocidade. Vou pegar aqui o gráfico de tráfego dela e rodar um speed test. Ainda fazem poucos minutos que ela está ligada, já está dando 110 MB, ela está ali fora só colocada em cima do implemento. Cerca de 10 MB de upload. Então é isso aí, ó. Já temos conectividade com a internet. E o nosso PoEzinho aqui, ó. O carinha aí, funcionando. Nossa pequena gambiarra. Esse PoE aqui a gente vai procurar ver se a gente consegue deixar alguns links aqui para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem comprar um PoE e não precisar fazer essa adaptação aqui. Lembrando que você vai precisar de uma fonte de 48 volts de no mínimo 2,5 A. O equipamento fala que só precisa de 2 A, mas em alguns testes que eu fiz aqui com 2 A não dá conta. Então, uma fonte de 48 volts e 2,5 A. Caso você tenha que colocar esse sistema aqui em 12 volts, você pode comprar um conversor DC-DC Step Up, que eu vou deixar o link do Mercado Livre aqui também. Ele entra 12 volts e sai 48 volts. Tem ele de 3 A que vai dar conta de tocar esse PoE tranquilamente. Vou mostrar para vocês aqui agora as funcionalidades do aplicativo sem o roteador da Starlink. Então tá na configuração que a gente mostrou para vocês aqui na montagem com o PoEzinho e uma router board fazendo a parte Ethernet e a parte Wi-Fi também. Ele vai mostrar aqui que está calibrando a conexão ainda, porque nós acabamos de ligar ela novamente para testes. As estatísticas aqui vai mostrar o tempo de rede, o funcionamento, latência, o que você está gastando de banda agora. As obstruções vai precisar de 6 a 12 horas para ela mostrar o mapa de possíveis obstruções. Então agora não vai mostrar nada porque a gente acabou de ligar ela. Também nem vai ficar muito tempo ligada, que é só para testes agora com esse PoE injetor. Aqui eu tenho o teste de velocidade. Eu acabei de ligar ela novamente, já está dando aí cerca de 80 MB, 90 MB de velocidade. O upload aí de 20 e poucos MB. Não dá para fazer um streaming de um vídeo 4K, mas 1080 roda de boa e fazer upload de vídeo é tranquilo. Logo abaixo aqui temos as configurações. Nas configurações, se você for em roteador aqui, você vai ver que não está acessível o seu roteador Starlink, até porque ele está fora do sistema. Então nem o botão redefinição de fábrica não vai funcionar. A única configuração que você terá acesso é da antena da Starlink. Aqui tem neve derretida, que eu desativei porque na nossa região é quente, não precisa, só gastaria energia à toa, forçaria meu PoE adaptado aqui por enquanto. Programação de natividade, você pode programar um tempo onde é que ela vai ficar desligada e sem derreter neve, caso esteja ativa derretimento de neve. E você pode reiniciar o equipamento, arrastando esse botão até o final, e você pode retrair a antena, arrastando esse botão até o final. Então, pessoal, considerações finais, né? Vocês viram a adaptação que a gente conseguiu fazer aqui na antena Starlink, tudo porque a nossa veio com defeito, né? Até então a gente também não sabe se o nosso roteador também está com defeito, né? Porque a parte do conector aqui ela veio toda quebradinha, né? Então a gente não sabe se a parte interna do próprio conector também não estragou, né? Aparentemente está bonito, né? Mas a gente tinha que achar uma forma, né, de fazer o serviço funcionar, né? A gente conseguir usar o equipamento e essa foi a forma que a gente encontrou, né? Da melhor maneira possível, né?
E acabou que a gente conseguiu também fazer uma grande interação, né, entre duas arquiteturas, né, que foi a arquitetura da antena da Starlink, mais a arquitetura MikroTik, né, que trabalhou muito bem a nosso ponto de vista, né, como o Rodrigo vai falar para vocês agora. E assim, o mais interessante de tudo, pessoal, que eu achei também aqui, é que com a interação do MikroTik, a gente tem algumas, assim, a gente melhora a usabilidade do equipamento, né? A gente pode, por exemplo, tiver uma residência, né? uma chácara que você precisa ali de ter internet, né? Porém ela tem alguns quartos que tem uns computadores, né, conectados, né? Você pode criar uma rede, né, residencial, uma rede doméstica dentro da casa, né, com a RB. Ou você também pode usar também mais de um roteador, né? Então isso aí melhorou bastante nesse quesito de conectividade. O que a gente precisou para fazer esse projeto aqui? A gente precisou de uma RBzinha, né, que o Rodrigo vai explicar melhor agora, um injetor PoE, que a gente teve que fazer uma adaptação aqui, né, que o Rodrigo fez a adaptação no equipamento, né, e uma fonte, né, para alimentar o injetor PoE. E o Rodrigo vai falar um pouco mais, né, sobre essa nossa ideia. Essa ideia foi justamente porque o conector veio com defeito. A gente não tinha pensado nesse tipo de uso ainda, até porque a nossa intenção não é comercializar a Starlink. A Starlink para nós é só um meio de acesso quando a gente está no campo. Então eu estou no campo, não tenho conectividade com a internet nenhuma, eu preciso me comunicar com a base, eu preciso me comunicar com o escritório. Os técnicos ligam a Starlink lá durante o período que estão fazendo a operação deles e depois retrai, coloca na caixa e vem embora. Então a gente precisa simplesmente utilizar a Starlink. Mas se você precisar criar uma rede interna e você não quer fazer a aquisição daquele adaptador que é caro e às vezes até demorado para chegar, que a gente vai deixar o vídeo aqui em cima do adaptador funcionando também, então você pode fazer dessa forma aqui. Eu vou deixar depois a forma da pinagem que você tem que fazer. Então você vai precisar crimpar RJ45 no cabo da Starlink que vem lá da antena. Você vai precisar crimpar um cabo LAN para sair do PoE com esse padrão aqui, essa ponta configurada na mesma pinagem da Starlink, e a outra ponta padrão crimpagem padrão B. Então ela já vem, essa aqui já veio pronta no padrão B, então eu utilizei ela pronta do jeito que veio, recrimpei a ponta de cá da forma que está no gráficozinho ali, recrimpei a ponta de cá na forma que está lá também e coloquei esses dois nesse injetorzinho aqui que a gente adaptou. Igual eu falei anteriormente, nós vamos tentar deixar um link para comprar isso aqui, seja no ML ou seja na Amazon. E você vai precisar de uma fonte 48 volts de no mínimo 2,5 A ou um conversor DC-DC que tenha 48 volts na saída e 3 amperes. E é isso aí, pessoal. Só lembrando, né, que o equipamento em si, né, ele é muito bom, porém ele tem um custo-benefício um pouco caro, por assim dizer, né? Mas o equipamento é excelente. Se um dia você chegar a danificar seu roteador ou cabo, né, vocês já sabem, né, com esse vídeo que vocês já podem fazer essa adaptação que vai dar certo para vocês utilizarem o equipamento de vocês e não ficar perdido. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Acompanha nosso canal, se inscreve, curte, compartilha com quem você puder. Aumenta o nosso alcance que a gente vai vir com mais conteúdo para vocês. Starlink agora está sendo a maior saga nossa por enquanto, porque é o equipamento que a gente tem testado ultimamente bastante. Nós vamos vir aí com roteadores, vamos vir com equipamentos como esse da MikroTik, configurações para tirar o melhor do equipamento, nós vamos vir com roteadores mesh, sistema de roaming na casa, cobertura Wi-Fi Premium, nós vamos ter muito conteúdo nesse canal, mas precisamos do seu apoio de vocês. E só lembrando, pessoal, só para deixar aquele gostinho de quero mais, a gente talvez, né, a gente vai fazer um conteúdo, né, voltado para a área fotovoltaica, né? Por exemplo, uma instalação residencial e uma instalação de uma usina, né, uma usina já de médio porte, né, de uma instalação fotovoltaica do zero até ela pronta. Nós estamos com conteúdo aí para ser preparado, mas vem novidade por aí. Acompanha que você não vai estar perdendo seu tempo. E o nosso canal, o nome do nosso canal é Redes e Tecnologias.